Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Você pode... o Kimmich joga, o Pavard joga, mas nenhum é... Não dá. Daniel Alves. Não sai na nenhum foto. é Daniel Alves. Não sai. São bons jogadores, ótimos jogadores. Pavard joga de volante, joga de zagueiro, joga de lateral, ótimo. Kimmich joga de lateral direito, joga de segundo volante, ótimo. Mas nenhum deles é Daniel Alves. Nenhum deles é. Daniel Alves é diferente. Parabéns. Sei que foi um esforço enorme, até econômica e financeiramente, para o São Paulo, para contratar o jogador, para as pessoas, para os demais, né, que estão fazendo parte desse negócio, para trazer um jogador tão importante, um jogador com o nível dele. Mas tem 36 anos. Gente, o cara com 36 anos está jogando uma bola espetacular. Ele não tem histórico de lesão, então do que? Ele perdeu a Copa do Mundo e tal, mas foi uma lesão muscular, ele não é o cara que tá toda hora lesionado. Não passa pelo departamento médico toda hora. De joelho, mas ele vai jogar de joelho. Mas ele vai jogar de lateral direito, toda semana, ele vai jogar de meio. Toda semana o Cuca passa lá no Pássaro e no Raí e diz o seguinte: precisa contratar um lateral direito. Precisa contratar um lateral. Quantos laterais direitos o São Paulo tem? O Igor Vinícius, o Hudson não quer mais jogar. O Hudson já falou que não quer mais. Só tem um. O São Paulo diz que ainda pode contratar o Juanfran, espanhol. São Paulo, talvez ali falando, olha, o Daniel Alves é um sonho, a realidade o Juanfran pode ser. O São Paulo tentou o Adriano e ali eu acho que foi uma primeira pista. O São Paulo perdeu o Adriano para o Atlético Paranaense. Aquilo já estava meio estranho. O Adriano voltando para o Brasil. O São Paulo não conseguiu pagar o que ele queria e o Atlético Paranaense não conseguiu. Ali acho que foi a primeira pista. Segunda pista do São Paulo com o Daniel Alves. O Raí, a semana passada, com o Pássaro, foram para a Espanha. E o que foi divulgado? Ele vai lá cobrar o dinheiro referente ao Militão. O Militão saiu do Porto, foi para o Real Madrid. O São Paulo tem uma bela grana para receber. Não recebeu ainda. O São Paulo tem 10% do Militão e o dinheiro do mecanismo de solidariedade. Dirigente não sai de um continente para o outro para ir lá cobrar. O Raí não é cobrador? Pessoal, paga aqui o que está devendo. Não faz isso. Então o Raí foi lá acertar detalhes do Daniel Alves. Mas o Daniel Alves estava aqui no Brasil. Não, mas ele não cuida da carreira dele, ele estava de férias no Nordeste. O pessoal que cuida da carreira dele, ele estava lá na Espanha. Então o pessoal ajudou ali a engatilhar. O namoro começou na Copa América para valer. Bom, o namoro do São Paulo do Daniel Alves é antigo. Porque ele é declarado torcedor de São Paulo, disse que queria jogar no São Paulo e tal. Jogou na base do São Paulo. Mas quando o Brasil treinou no CT do São Paulo durante a Copa América, o Raí e o Pássaro de São Paulo chegaram de uma forma mais clara para ele. Já se sabia que ele não ia ficar no Paris Saint-Germain. E aí acho que ele esperou um tempo para ver se ia pintar alguma coisa que realmente para ele fosse espetacular. Ou voltar para o Barcelona, que o Daniel Alves entende, e eu concordo com ele, que foi uma burrada do Barcelona liberá-lo. O Barcelona não acertou a lateral direita até agora. E improvisa Sérgio Roberto, põe Semedo e não dá certo. Aí falou-se da Juventus, que de ele voltar para a Juventus, ele jogou uma temporada lá. Ele ganharia metade do dinheiro que ele estava ganhando. Se ele ganhava 8 milhões de euros por ano, na Europa ele ia ganhar 4 milhões de euros mais ou menos. Esperou talvez o Guardiola chamar ele para o Manchester City e a coisa não aconteceu. Aliás, o Danilo pode mudar de clube também, estou falando talvez do Danilo e para a Juventus. E aí, para ele jogar em outro continente, em outro clube na Europa, que não seja do agrado dele, eu acho que ele já começou a vislumbrar a possibilidade de voltar para o Brasil. E os valores que estão falando que o São Paulo vai pagar, parte. O São Paulo fez um projeto que envolve a Adidas, fornecedora de material esportivo. Não é à toa que ele vai usar a camisa 10. Tem todo um projeto em cima disso. Aliás, o Raí, ele ficou sumidinho, caladinho. O Raí é amigo do Zinho. Eu estava falando num programa com o Zinho, e o Zinho, olha, o Raí não está atendendo. O Raí estava sumido porque o Raí não queria dar detalhes. E ele continua, porque o projeto de marketing, o São Paulo está querendo fazer uma apresentação nível mundial para o Daniel Alves. Ele não seria ser apresentado em jogo. Lembra do Luiz Fabiano? Foram 45 mil pessoas no Morumbi na apresentação do Luiz Fabiano. O projeto envolve tentar superar esse recorde. A maior apresentação de jogador no mundo é do Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Deu 80 mil pessoas. O Maradona no Napoli deu 75 mil. Eu não acho que o Daniel Alves vai levar tudo isso no Morumbi. Mas o São Paulo está tentando
com marketing, com tudo, tentar fazer alguma coisa parecida com... Mas é uma contratação de cair o queixo. De cair o queixo. Eu não acho que é a maior da história do São Paulo. São Paulo tem contratações na sua história espetacular. Não acho que seja a maior, mas acho que no momento é uma contratação espetacular. Sabe por que eu acho que é a maior? Porque é o seguinte, na história do São Paulo, o São Paulo fez grandes contratações de jogadores que estavam no Brasil. Agora, você trazer o Daniel Alves, que tem mercado na Europa, que nem o Rodrigo Bueno falou, tá? Inclusive a apresentação, o São Paulo quer fazer um espetáculo em nível mundial, é muito difícil. Isso chama demais a atenção. Tudo bem, o São Paulo contratou o Leônidas na década de 1930, né? 42. Ele chegou com 28 anos. Isso, São 42. Na década de 40, né? Não, 1942. Mas o Leônidas estava aqui, entendeu? Era um jogador... Era um outro momento. É que o caso do Leônidas é espetacular. O Leônidas em São Paulo, ninguém viu o Leônidas. O Leônidas é um jogador que fez a carreira dele, basicamente, no futebol carioca. Ele jogou no Peñarol do Uruguai, jogou na seleção brasileira. Quem era de São Paulo não via, não conhecia o Leônidas. Eu ia falar o homem de borracha, artilheiro da Copa de 38. Quando o Leônidas chegou em São Paulo, na estação, no Brás, eu não vou lembrar, uma estação no Brás, ele chegou, 10 mil pessoas foram receber o Leônidas. As pessoas em São Paulo não tinham visto uma bicicleta. Ele era o cara que imortalizou a bicicleta. As pessoas nunca foram. O Pacaembu até hoje, mais de 70 mil pessoas para ver a estreia do Leônidas. É o recorde até hoje. Chocolate. Virou o primeiro garoto propaganda do futebol brasileiro. Meu pai, eu já contei que a família inteirinha minha é palmeirense. Meu pai é São Paulino por causa do Leônidas. E quando o São Paulo contratou, ele tinha 12 anos, meu pai. E meu pai nasceu em 30, foi 42, ele tinha 12 anos, né? E o São Paulo angariou muitos torcedores com a vinda do Leônidas. Foi uma tremenda contratação. 200 contos de reais. Foi a maior contratação na época em valor na América do Sul. Mas essa contratação do Daniel Alves repercute no mundo inteiro. No mundo inteiro. A contratação do Leônidas ficou pra cá, com o interno. Agora a única coisa... isso também, agora, né? A única coisa, meu menino, que eu acho, mas aí eu só acho, quem assina o cheque não sou eu. Eu acho que 3 anos, é um pouco mais, né? Porque até 3 anos e meio. São 3 anos e meio de contrato com um jogador de 36 anos, eu acho muita coisa. Isso talvez chegou com 37 no São Paulo. Talvez. Friedrich jogou até 43 no São Paulo. Não, mas era um outro momento, né? Hoje em dia... Hoje é mais recente. Agora, Renato, no Santos, o Ricardo Oliveira tá jogando. Zizinho chegou com 36. Chegou com 36 anos. Eu acho que 36, 3 anos e meio é muita coisa. Mas, se não fosse eu acho que, então é isso que eu ia falar. Foi isso que deve ter feito a sedução pra ele assinar. É claro, né? Mas é que tá bem. O salário dele, quanto que é que você falou? O salário dele vai chegar no patamar de, pela informação que eu recebi de pessoas do São Paulo, 1.800. Então, mas é que tá, Benja, na boa, é um jogador autossuficiente. Salário da Europa, hein? Não, mas é que tá, o marketing ele é o maior do Brasil. A informação que me passaram era 1.300 e aí ele ficaria atrás do Arrascaeta no Flamengo. Esse é o tipo de jogador que é autossustentável, independente de quanto custe, é um jogador que consegue se pagar. Pelas campanhas de marketing, enfim, pela própria mídia que ele vai gerar o São Paulo, tá na cara que agora patrocínios vão aparecer, é aquele marketing espontâneo, mesmo que você não queira falar, você acaba falando. É o caso da Crefisa com o Palmeiras. Por montar um time tão forte, você indiretamente começa a associar com o nome da empresa. E assim é com o Daniel Alves, é o tipo de jogador que é autossustentável, né? Ou autossuficiente, como queiram. Então o negócio é o seguinte, primeiro, baita plano bem. Porque para quem falou em parar a coisa de um mês, contrato Daniel Alves é aquele presente que realmente eleva, né, Pascoal? Aquele negócio que você fala, pô, vamos pra praia na casa da vovó? Aí depois você fala, pô, não é a casa da vovó, vamos pra Disney. Aquele negócio que fala, opa, legal. Você dá aquela potencializada no presente. Parabéns para a diretoria do São Paulo pela discrição também. Vamos lembrar do Pablo. O Pablo no começo do ano, quando também era muito assediado por outros clubes, etc e tal, ninguém cogitava a possibilidade do Pablo jogar no São Paulo. O São Paulo aí, através do Raí, através do Leco, independente das críticas que a torcida possa fazer, eu concordo com a maioria delas. Mas nesse aspecto, nesse ponto, a diretoria do São Paulo, ela realmente encobre muito bem as negociações. E isso faz com que o jogador não custe mais caro. Porque a partir do momento que vaza uma informação como essa, a tendência é de que outros clubes comecem a... Caro, né? Custou, não estou falando que não custou, mas poderia custar muito mais. O próprio Flamengo tentou o Pablo e não conseguiu, porque as cifras começam a subir, Pascoal. Então, a partir do momento que existe uma possibilidade do Daniel Alves retornar ao Brasil, se isso aqui explode no mercado brasileiro, Pascoal, outros clubes começam a chegar próximos, outros clubes também começam a assediar, outros clubes também vão para cima. Então, querendo ou não, a diretoria do São Paulo é muito discreta na forma como ela trata as negociações dela, e isso também é um trunfo.
Isso é um trunfo, porque você consegue negociar de forma mais calma. Você não tem aquela pressão, se você não contratar, o clube X está em cima. Então é bacana, cara. Nesse sentido, a diretoria de São Paulo acertou em cheio. Eu acredito que o Daniel Alves... Mano, mas aí eu acho que essa descrição que você falou do São Paulo funciona mais em relação à torcida e principalmente à imprensa. Mas eu acho que o meio fica sabendo. Duvido, senhor Mano. Duvido. Eu acho que o meio fica Duvido. Se o meio sabe, é natural que alguém na mídia também saiba. Mas ninguém falou do Daniel Alves. Acho que saiu. Não, que estava certo, não. Divulgaram essa semana, um jornalista, não vou me lembrar agora quem foi, mas um jornalista disse: o São Paulo está trazendo o Daniel Alves. Mas não era um nome tido aqui no futebol brasileiro, Benjamin, como concreto. Esse cara bancou. Então sabia, ele acertou. Mas ele ficou sabendo. E foi um negócio praticamente imediato. Quem falou foi o Arthur Quesada. Ele mesmo. Do Exato. Esporte Interativo. Correto. Mas ele pioras. mesmo. Sobrinho do Quesada. Ele mesmo. Sobrinho do Quesada. Então, foi ele o responsável por acertar em cheio e foi um golpe fatal. Quando ele praticamente divulgou a informação, o negócio já estava fechado, porque ele deve estar amparado, inclusive até pelo próprio vídeo que o São Paulo expôs ontem nas redes sociais. Esse vídeo já devia estar pronto. Esse vídeo não foi feito num dia e colocaram no outro. Ele já devia estar negociando, esse vídeo deve ter vazado internamente ali e ele foi o único, talvez, que deva ter ficado sabendo a respeito disso ou das cifras envolvidas no negócio, e ele publicou a informação. Então, parabéns para ele pelo furo que ele acabou dando. Agora, com relação à diretoria do São Paulo, repito, são extremamente discretos e eles não deixam vazar nada. Agora, só com relação ao Daniel Alves, senhor Mano, eu acho que ele vai jogar na lateral sim. Porque jogando por dentro ali, ele não joga. Ele teria que jogar aberto, pela ala. E pela ala ali do lado direito, tá jogando o Anthony, que hoje é inquestionável dentro do time do São Paulo. Eu acho que ele vai jogar ali no meio. Você acha no lugar do Hernanes? No lugar do Hernanes? Eu acho que vai fazer. Ele vai ficar no meio campo, ele não vai ficar aberto. Ele tem muito talento. É um talento que vai sobrar no futebol brasileiro. Na Europa, vai matar pau, cara. Tem muita gente boa jogando futebol. Aqui no Brasil, você conta nos dedos os grandes jogadores. Você vai pegar um talento desse aí pra deixar ali na lateral, eu acho que ele vai jogar no meio. Eu acho que ele joga nessa linha, uma linha de 4, uma linha de 3, ele vai jogar ali. Ele não vai jogar, ele não vai correr atrás de lateral. Ele é muito bom jogador, ele é cerebral, entendeu? Eu acho que é um desperdício deixar ele ali. Ele vai criar o jogo, ele vai ter liberdade de movimentação. Lembra quando o Zé Roberto chegou no Santos? Mas na seleção, senhor Mano, ele foi o melhor jogador da Copa América jogando de lateral. Sim, claro, porque na seleção brasileira tem outros jogadores pra jogar ali. No São Paulo não tem. O Anthony, do outro lado tem o Toró. Eu tô dizendo ali no meio campo. Mas o São Paulo vai manter a carência dele. Se ele não jogar de lateral direito, o problema do lateral direito vai continuar. Não, tem lá o menino, o Igor Vinícius, joga lá. Bom, tem esse detalhe que você falou, que também é verdade. O São Paulo está atrás de lateral direito. Porém, como diz o Mano, se o São Paulo concretizar a contratação do Juanfran, isso pode acontecer. O São Paulo tem o Juanfran e o Daniel. O Daniel é muito bom jogador. Eu volto a dizer, vocês lembram do Zé Roberto quando chegou no Santos? O que o Luxemburgo fez com ele? Meia esquerda. Botou ele de meia esquerda, meu. Ele nunca tinha jogado nessa posição. Nunca. Era lateral ou segundo volante? Lateral ou segundo volante? Falou assim, 10 é sua. Se movimenta. Você tem liberdade total para se movimentar e criar. Foi um sucesso. Jogou super bem. Então, eu acho que o Daniel deixá-lo ali do lado direito, fazendo função de lateral, com a qualidade, que a bola que ele tem, com o QI de futebol alto que ele tem, eu acho desperdício. Mas eu acho que o Zé Roberto nessa função, senhor Mano, ele rende mais. Eu acho que o Zé Roberto é mais cerebral que o Daniel. Eu acho que ele é aquele cara que consegue enxergar um pouco melhor o jogo. A característica principal do Daniel Alves é a velocidade e a força. Condução da bola. Sabe? É um cara que não é aquele meia para articular uma jogada. Por exemplo, o Hernanes é que ele não tá bem, né? O Hernanes não conseguiu voltar sendo aquele Hernanes da última passagem. Mas jogando ali no meio campo, a função do Daniel assim, eu particularmente não gosto. Não sei, pode dar certo, óbvio que sim. Mas eu particularmente optaria por ele na lateral direita. Olha o Flavinho, fala Flavinho. Não, eu achei espantosa a contratação. Espantosa mesmo. Parabéns ao Quessadinha, que parabéns a ele. Notícia. O Arthur Quesada. Arthur Quesada, que é sobrinho, né? Sobrinho do Leandro Quesada. Do Esporte Interativo. Parabéns mesmo pela notícia, pela informação em primeira mão. Mas ainda assim é espantosa, porque o São Paulo até outro dia aí, 3, 4 semanas atrás, estava pedindo empréstimo no banco. Não estava não, pediu e já está aprovado. 37 milhões, né? 37 milhões. No último balanço, São Paulo pediu 105 milhões de empréstimo. Que vai pagar, aí os valores variam, né? Dependendo das fontes. O Pascoal tem essa informação de 1.800.000, você tem de 1.300.000, 1,5 milhão, enfim. Mas ele vai ganhar muito bem, ele vai custar bastante. Ele vai ganhar salário europeu no Brasil. Exatamente, vai custar bastante. É um jogador que tem mercado, que tinha mercado. Sim, o São Paulo não paga nada de passe, liberação do jogador, sem zero. Contrato. Então, esse é o custo zero, por isso que o salário eleva. E por isso também que eu era um jogador que tinha mercado na Europa. Embora tenha fechado portas
fechou porta na Juventus, fechou porta no Paris Saint-Germain, fechou porta até com o Pepe Guardiola. No Barcelona, o presidente não. Mais. E ele é um jogador para esse tipo de time, né? Para times de ponta mesmo. Ele poderia talvez ganhar isso jogando na Ucrânia não digo, mas na Rússia, no futebol chinês. Só que o Daniel, pelo que eu entendo, ele tá a fim de jogar a Copa do Mundo de 2022. Até porque não tem sucessor à altura dele para lateral direita da seleção brasileira. Tem coisas pessoais também. Os filhos dele moram em Alphaville, na Granja Viana. Então tem a família é uma coisa grande, né? Não é? Eu sei que conhece bem. Não, tem Alfa Grande. Não conheço bem. Não é pro meu bico. Não tem nada de errado. Não é caro. Não é? Mas assim, os filhos dele moram ali. Não, Alfa Grande tem a Alfa Grande, tem Alphaville. Eu não sei. Eu sei que os filhos dele parece que moram lá. E quando ele estava no Barcelona, ficavam juntos. Depois tiveram um afastamento. Então tem a proximidade com a família. Tem a questão sentimental dele jogar no São Paulo, embora nos últimos anos ele já falava: meu pai é palmeirense e seria legal jogar no Flamengo. Né? Só que o clube do coração. Essa coisa e aí você vê a importância da era Tele. Porque assim como o pai do Sormani virou São Paulino por conta talvez do Leônidas. Sim, ele me falava. O Daniel Alves virou São Paulino, como muita gente nesse país, na época do Tele. Vem do São Paulo ser campeão do mundo com o Tele. Você vê o legado que deixou aquele. O Guardiola elogia o São Paulo por conta da 10, 11 anos nessa época. E agora é muito legal. É muito legal. Que bom ver um jogador desse nível no futebol brasileiro. O futebol brasileiro repatria dois titulares de seleção brasileira, né? Mas o que eu questiono é o seguinte: se qualquer clube que tá mal de grana faz isso, é uma enxurrada de crítica. Pô, mas o clube eu ia chegar aí. Então, peraí. Há uma semana atrás, 10 dias, o Pascoal veio aqui e falou: São Paulo tá tendo que pegar quase 40 milhões em banco, porque tem direito de imagem atrasado, porque tem isso atrasado e tal. Aí vem, eu não estou questionando, a contratação do Daniel Alves é sensacional. Só que é um clube que vive um problema financeiro. Mas conta com parceiros para fazer a problema de fluxo de caixa. Conta com parceiros, né? Você está falando, a Adidas deve entrar com uma grana e tal. Agora, a Adidas vai ajudar a pagar o salário? Patrocinadores. São Paulo não deve pagar, foi feita uma composição. Agora, o que acontece? O São Paulo conta com dinheiro que vai entrar bom nesse segundo semestre. O que eu acho é o seguinte: do mesmo jeito que o André Sanches falou alguns meses atrás sobre o Cruzeiro, um dia a conta chega, a conta do Cruzeiro chegou. O São Paulo tem gastado muito dinheiro. Nós fizemos uma conta aqui outro dia. O São Paulo gastou para montar o time perto de 130 milhões, 127 milhões. Qual que é o faturamento do São Paulo por ano? Sabe quanto que vai custar o Daniel Alves pro São Paulo nesse contrato de 3 anos e meio? 75 milhões de reais. Né? Agora, 75 milhões de reais. Pegou 37 no banco agora. Qual que é o faturamento anual do São Paulo? São Paulo, mesmo nessa crise, nessa década que eu chamo de década perdida... Faturamento não quer dizer nada. Não, o São Paulo fatura por ano, gera por ano, nessa época de crise, de draga, em torno de 400 milhões. Você vê as despesas. Mas o São Paulo, mesmo venda em crise, de produtos licenciados, ele está sempre entre os 4 maiores faturamentos do Brasil. É verdade. O São Paulo é uma potência, só que ele está adormecido, é um gigante que está adormecido. O único lado bom é se ganhar título, Beija, na boa. Porque aqui é o seguinte... O Daniel Alves é um cara que ele vai vender produtos, ele vai levar a torcida para o estádio, ele vai trazer patrocínios para o São Paulo. Então, se não ganhar título, daqui um ano, os caras vão questionar. Se o Flamengo hoje é cobrado, que tem obrigação de ganhar título, se o Palmeiras hoje é cobrado, porque é um time milionário, o São Paulo está mostrando que é... igual. Não é só para o Daniel Alves. Quanto o São Paulo gastou esse ano? 127 milhões para montar o time. Então, o São Paulo também entra no quesito, tem obrigação de ganhar o título? Pra mim, claro que sim. Se ele vender o Antony, que ele vende, ele meio que paga isso. O Palmeiras e o Flamengo, todo mundo fala que são os times milionários e tem obrigação de ganhar título. O São Paulo, então, também tem. Guardadas as proporções, Benja, o Corinthians, quando traz o Ronaldo, é pra agregar valor. É você traz um jogador aí que é extremamente... Não é pra agregar valor. Também vai agregar valor. Técnico financeiro. O Ronaldo não, mas só pra terminar. Peraí, o Ronaldo não foi contratado pra jogar. Não, mas peraí, só pra terminar. Vamos lá, só pra terminar. O Ronaldo era um ex-jogador, Benja. O Corinthians, ele faz todo um tratamento ali pra que o Ronaldo ele possa voltar a jogar. E o Ronaldo, querendo ou não, óbvio que ele queria disputar a Copa do Mundo de 2010. Óbvio que sim. Ele chega em 2009, ele fica fininho, um cara que já tinha ganhado tudo na carreira. Ele tinha ambição, sim, de poder disputar a última Copa da vida dele. Ele não foi chamado, mas o primeiro semestre dele de 2009, ele matou a pau. Ele ganhou o Campeonato Paulista, ele ganhou o Campeonato Paulista e ele ganha a Copa do Brasil. Se o Daniel Alves não ganhar título nenhum... Não, mas eu não tô falando isso, Benja. O Daniel Alves ganhar título é uma consequência, mas num curto espaço de tempo aqui, no pequeno prazo, ele agrega valor. Repito, ele vende produtos, ele enche
enche estádio, ele faz com que o São Paulo arrecade mais com cotas de pay-per-view. E outra coisa, E ele potencializa o sócio-rei do São Paulo. Não é sócio torcedor do São Paulo. Não sei São Paulo é sócio torcedor. Isso aí aumenta. É claro que aumenta. Ele chega como capitão do São Paulo. Não. São Paulo não tem um capitão. Acabou o Foraleco, Rodrigo? Como é que é? Acabou o Foraleco? Não. O Foraleco continua? Não, porque, por exemplo, eu já relativizei um pouco o sucesso do Bandeira de Melo no Flamengo e o econômico. Todo mundo elogia. Nossa, que trabalho que fez o Bandeira de Melo. O Flamengo é uma potência que gera por ano 600 milhões. Varia, depende se vem de Vinícius Júnior. Então você dirigir uma empresa, um clube desse porte, que todo ano entra lá na televisão, de patrocínio, 600 milhões, não é tão difícil. Por mais que o Flamengo tivesse uma dívida monstruosa, mas você consegue equilibrar. É o caso do São Paulo. O São Paulo nessa draga danada, Rodrigo, tem a terceira volta do Brasil, ele todo ano entra no São Paulo 400 milhões de reais. Então não é No ano passado, Rodrigo, o faturamento de São Paulo foi de, estava vendo aqui, 402 milhões. No ano retrasado, 2017, foi 459. Imagina o São Paulo chegando longe em Libertadores, em Copa do Brasil, que não tem feito. Tá gastando acho engraçado isso aqui. As pessoas só falam faturamento. Não, mas você se eu faturo 400 e gasto 450, eu tô devendo 50. Se você ganha 100 mil por mês, você pode comprar um carro de 50 mil por mês. Você tem que controlar o seu gasto. Então, mas isso que eu quero saber. Você só fala o faturamento, precisa saber a despesa. Sim, claro. Tá gastando uma tremenda grana. Tem um amigo meu economista que fala que tem duas coluninhas. Não, é o que eu falo. É a coluna do que entra e do que sai. Perfeito? Perfeito. O São Paulo, para equilibrar essa coluna do que entra pelo que sai, pelo que eu sei, já tem mais de 100 milhões emprestados. Mais de 100 milhões emprestados de banco. Tinha uma dívida de 200 e tantos milhões com o banco, que era chamada dívida podre, que o São Paulo brigou para fugir disso. Estou falando alguma groselha, Rodrigo? Não, essa dívida reduziu, agora deve aumentar com esse empréstimo desse ano. Agora, o que acontece? O São Paulo tem uma dívida que precisa saldar com o banco e tem a entrada agora do Daniel Alves. Para mim, o Daniel Alves é um baita negócio para o São Paulo. Claro, um baita negócio para agregar valor. Agregar valor dependendo do desempenho do marketing, né? Mas agregar valor técnico, marketing, torcedor, dinheiro de patrocínio. Gente, é um baita negócio, cara. O Raul Seixas, se sou dirigente do São Paulo, faria esse negócio também. O Raul Seixas, Pascoal, numa música dele, ele diz o seguinte: quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. O negócio é o seguinte. Não é não. Isso é Raul Seixas. Isso é Raul Seixas. Então o negócio é o seguinte: esse lance do Daniel Alves é aquele negócio, Benja. Você já teve loja, você sabe como é que funciona. No caso, é uma confecção. Quando você está numa situação de estabilidade ou então você está num declínio, a sua loja não está indo bem, muitas vezes você é obrigado a fazer um aporte, mesmo que seja agressivo, para tentar potencializar o seu lucro lá na frente. Que é isso, mano? Aporte e potencializar. É um orgulho. E se fosse qualquer outro nome que só pode tivesse contratado, eu também faria uma ressalva. O Daniel Alves é o jogador mais vitorioso da história do futebol. É um cara que se vende sozinho. O São Paulo não tem como tomar prejuízo com o Daniel Alves. Gente do céu, agora eu vou te falar o mundo real como é que é. Não essas... Vem pra realidade. Aporte. Deixa eu te falar, quando você tem um comércio, amigo, quando você tá sem capital de giro, quando você tá sem caixa, quando você tem inadimplência, quando você tem uma duplicata que você vai receber, o cara te paga em 120 dias, e aí você tem que ir no banco descontar e teu lucro foi embora. Que aporte, é porque você é pessimista. Que aporte. Essa é a hora de dar um eu estudei economia e a faculdade é uma coisa. É tudo lindo e maravilhoso. Tudo lindo e maravilhoso. É que nem os programas de futebol hoje. A aula de economia é igual ao programa de futebol. É um mar de rosas. Tudo mimimi, bababá. E você faria o quê? Você ficaria na mesmice? Você tem a possibilidade de contratar o Daniel Alves. Se você fosse presidente de São Paulo, você não contrataria. Claro que eu contrataria mole. Pera só um minuto. Então, eu vou guardar essa frase para quando tiver um clube que tá mal de grana. Não, vírgula. É que você não entendeu. Eu pontuei muito bem falando o nome do Daniel Alves. Mal de grana. O Daniel Alves não pode ser comparado com qualquer outro jogador. Gente do céu, se eu vou ao banco pedir dinheiro emprestado, é porque bem eu não tô. É fluxo de caixa. Se o São Paulo quisesse contratar o Kaká hoje, ele continua no pé. O Daniel explicar. O dinheiro da TV esse ano. Vocês não têm 10 anos de idade. O dinheiro da TV desse ano, que é o grosso, chega agora. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Mês que vem. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Você vai ao banco pedir dinheiro emprestado? Eu não. Tenta aí. Peço pra minha mãe, pra minha irmã. Faz o seguinte, olha, daqui 6 meses eu tenho uma grana pra receber e eu vou hoje pegar um dinheirinho emprestado no banco pra pagar daqui de 6 meses. Dá, professor Armani? Que fluxo de caixa, eu tô falando, olha, vocês vivem num mundo de fantasia, o Pascoal pode me ajudar. No segundo semestre desse ano vai cair